Olá, turma, boa noite, tudo bom? Hoje nós daremos continuidade às nossas aulas de Química e o nosso assunto é ligações covalentes dativas. Só para a gente relembrar, nas aulas anteriores nós falamos sobre as outras ligações, que são as ligações iônicas e as ligações covalentes normais, né? O que a gente chama de ligações comuns, tá certo? E hoje, então, nós falaremos sobre a dativa. Eu costumo dizer que a ligação dativa é nada mais, nada menos do que uma solidariedade eletrônica. Vocês vão entender o porquê da solidariedade eletrônica conforme eu for explicando o conteúdo. Então, só para vocês entenderem, só para começar, quando ocorre a ligação dativa, ela vai acontecer sempre quando um átomo compartilha seus elétrons. Lembrando, não podemos esquecer a regra, a teoria do octeto, né? Então, os átomos eles vão se unir a outros átomos com o objetivo de ficar com 8 elétrons na camada de valência, tá certo? Isso acontece tanto na ligação iônica quanto na ligação covalente comum. Então, qual é a particularidade da ligação dativa? Bom, na dativa, a diferença básica é que acontece um compartilhamento de elétrons provenientes de átomos que já possuem uma estabilidade, ou seja, eu tenho um átomo que já está estabilizado. Como é que ele fica estabilizado? Quando ele atinge o octeto. Então, o átomo já tem 8 elétrons na última camada, e aí ele vai se solidarizar com um outro átomo que ainda não atingiu a estabilidade do octeto, tá certo? Então, o que ele faz? Esse átomo estável empresta os átomos que restam, né, os átomos que faltam, para que o próximo elemento também fique estabilizado, também complete o seu octeto, tá certo? Então, daí a solidariedade eletrônica. É um átomo que já tem 8 elétrons que vai emprestar elétrons, para um outro átomo, ok? Características da ligação covalente. Ela sempre vai acontecer entre um hidrogênio e o ametal. Não podemos esquecer que os ametais são aqueles elementos que estão lá no cantinho da tabela periódica, nas famílias 3A, 4A, 5A, 6A e 7A, tá bom? Então, a ligação dativa acontece entre hidrogênio e ametal ou ametal e ametal. Se a gente lembrar da aula passada, os ametais precisam receber elétrons para poder completar a sua camada e ficar com 8 no final, tá certo? Mas, o que vai acontecer? Aqui na ligação dativa, acontece um compartilhamento de elétrons entre os átomos. E as orientações são as seguintes. Primeira orientação. Sempre que tiver hidrogênio, nós vamos colocar o hidrogênio nas extremidades, ok? A gente já vai ver, eu vou colocar um exemplozinho para vocês. Hidrogênio sempre nas pontas da molécula. Segunda orientação. Coloque no centro o átomo que aparece em menor quantidade. Aquele que está em menor quantidade vai ficar centralizado. E a terceira orientação, colocar ao redor do átomo central os outros átomos que participarão da ligação. Então, eu coloco no centro um átomo que aparece em menor quantidade, em volta dele os outros átomos e nas pontas o hidrogênio, se tiver hidrogênio na nossa molécula, ok? Vamos ver alguns exemplos.
O primeiro exemplo que eu coloquei é uma molécula bem simples com apenas 2 átomos, 2 elementos químicos, que são o carbono e o oxigênio. O carbono, C, oxigênio, O, a molécula é o CO, é o monóxido de carbono. No CO, nós temos o C, que lá na tabela periódica está na família 4A, e o O, que está na família 6A. Se o C está na família 4A, eu vou representar o C com 4 elétrons, 4 bolinhas aqui, ó, que representa a sua camada de valência. O O faz parte da família 6A. Como é que eu vou representar? O oxigênio tem aqui, ó, 6, eu coloquei 6x, só para diferenciar a bolinha no C e o X no O, mas vocês podem colocar igual, não tem problema nenhum, tá bom? Então, o oxigênio tem aqui, ó, os seus 6 elétrons na camada de valência, certo? Lembrando, eles dois são ametais. E a característica dos ametais é receber elétrons. Eles não podem perder elétrons, doar elétrons, certo? Então, a característica dos ametais é receber. Sendo que, se o carbono tem 4 elétrons, para ficar com 8 e atingir a estabilidade, ele precisaria de mais 4. O oxigênio tem 6, para ficar com 8, precisaria de mais 2. Maravilha! Então, o que nós vamos fazer? Coloquei aqui do lado, ó, um raciocíniozinho para a gente. Eu tenho, de novo, o C, com as 4 bolinhas, que são os 4 elétrons, ok? E o O com os seus 6 elétrons. Se o C pegar emprestado um elétron do O, né? Ele vai ficar com os seus 4, mais um aqui, ó, 5. Pegou mais um emprestado, 6. Agora, olha só, o oxigênio já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses elétrons de X aqui, que eu representei com Xzinho, são os elétrons do oxigênio. O oxigênio tem 6 elétrons, mas se ele compartilhou 2 elétrons com o carbono, significa que o oxigênio já está estabilizado, ou seja, o oxigênio ficou feliz. Mas e o carbono? O carbono ainda não está feliz. Para ele ficar feliz, o oxigênio vai fazer aqui, ó, um empréstimo. Ele vai emprestar 2 de seus elétrons para o carbono. Então, vamos contar os elétrons do carbono, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais esses 2 aqui de cima, 7, 8. Então, todos esses elétrons aqui fazem parte agora do carbono, foram compartilhados com o carbono. Então, por isso, agora o carbono também ficou feliz, ficou estabilizado. Essa é a fórmula eletrônica. Como seria a fórmula estrutural? A fórmula estrutural eu vou representar sempre com traços, onde aconteceram as covalentes simples, e uma setinha onde aconteceu a ligação iônica, a ligação covalente dativa, tá? Por favor, desculpa aí. Então, a ligação dativa a gente representa com uma setinha que mostra para onde os elétrons foram emprestados. Os elétrons eram do oxigênio, foram emprestados para o carbono, ok? Muito bem, turma. Vamos ver mais um exemplo. Esse exemplo é o O3. Essa molécula é formada por 3 oxigênios, se chama gás ozônio. O oxigênio faz parte da família 6A, correto? Então, nós temos 3 oxigênios. Eu coloquei aqui, ó, 1, 2, 3. Os 3 oxigênios estão ali bem bonitinhos. Cada oxigênio, que é da família 6A, tem os seus 6 elétrons. Então, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Deixei para completar os outros com vocês, ó.
5, 6. Certo? Então, ó, esse oxigênio tem 6. Vamos ver o segundo. Coloquei um xizinho só para diferenciar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? E o terceiro oxigênio já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá tudo certinho. O que vai acontecer aqui? Vamos tentar organizar a vida do primeiro oxigênio. Ele tem seus 6 elétrons e vai pegar mais 2 elétrons emprestados com o carinha que está do seu lado. Então, se a gente observar o primeiro oxigênio, ó, deixa eu tapar aqui para ficar bem facinho para vocês. Se a gente observar o primeiro oxigênio, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. O oxigênio está estabilizado? Sim. Então, esse primeiro oxigêniozinho aqui, ó, está feliz. Vamos ver o segundo oxigênio. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas pegou 2 emprestados ali do primeiro carinha, 7, 8. Então, esse oxigênio aqui do meio também ficou feliz. Lembrando que ficar feliz significa completar o octeto, tá certo? Agora, vamos olhar com atenção o último oxigênio. Olha lá, coitadinho, tem apenas 6 elétrons, 2, 4, 6. E aí é que entra aquela ideia da solidariedade eletrônica. Esse oxigênio aqui do meio, que já está feliz, que já está estabilizado, vai emprestar 2 de seus elétrons para o terceiro oxigênio. Então, ele empresta, mas não doa, não é definitivo. Ele empresta 2 elétrons e o outro oxigênio fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 2 emprestados, 8, e agora ficou feliz também. Então, todo mundo tá feliz? Tá feliz, ok? Felicidade aqui, ó, significa completar o octeto. Maravilha, turma? Como é que a gente representa essa fórmula eletrônica na fórmula estrutural? A fórmula estrutural é essa, que mostra as posições das ligações químicas. Vamos dar uma olhada mais de forma panorâmica, né? Então, eu tenho, ó, um oxigênio, 2 ligações. Um oxigênio, uma seta, que representa a dativa, outro oxigênio. Tá aqui, ó, oxigênio, 2 ligações, oxigênio, setinha, mais um oxigênio, ok? Preparados para o nosso último exemplo de hoje? Então, vamos lá. Coloquei agora uma molécula um pouquinho maior, tá bom? Essa molécula é o HNO3. O que significa isso, professora? HNO3 significa que eu tenho um hidrogênio, um nitrogênio e 3 oxigênios, ok? Um H, um N e 3 Os. Como é que a gente vai representar essa estrutura toda? Da seguinte forma. Então, o HNO3, só para a gente relembrar, o H ele está na família 1A, o N está na família 5A e o O está na família 6A. Como é que a gente sabe disso? Porque a gente vai olhar na tabela periódica, certo? Como eu digo em todas as aulas, a tabela periódica vai ser a nossa maior aliada sempre. Como é que a gente vai montar essa molécula? Primeiro, o elemento que aparece em maior quantidade vai ficar em volta. Aquele que aparece em menor quantidade vai ficar no centro.
e o hidrogênio na ponta, certo? Então, quem é que aparece em maior quantidade? 3 oxigênios, 1 nitrogênio, 1 hidrogênio. 3 oxigênios é mais, né? Então, eu vou começar a montar minha molécula pelo N, tá certo? Então, eu vou colocar aqui no meio, ó, o N. Quantos elétrons o N tem na última camada? 5, porque ele está na família 5A. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito? Quem eu coloco em volta do N? O oxigênio, porque o oxigênio aparece em maior quantidade. Então, eu vou colocar um oxigênio aqui, um oxigênio aqui e um outro oxigênio aqui. Lembrando que os 3 estão em volta do N, tá bom? E o hidrogênio? Faltou só o hidrogênio, que eu vou colocar na extremidade. Então, eu vou colocar o hidrogênio aqui, ó. Ele vai ser o primeiro aqui. Os últimos serão os primeiros, certo? Então, a minha molécula está montada. Quantos elétrons o oxigênio tem na última camada? 6, porque ele é da 6A. Então, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o hidrogênio? Só tem 1. Vou colocar aqui logo, antes que a gente esqueça. Ok? Hidrogênio com 1, oxigênio com 6. Outro oxigênio aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maravilha. E para terminar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os oxigênios com 6. Ok? Tudo certo, turma? Vamos começar então a fazer o compartilhamento de elétrons? Vamos lá. Começarei pelo hidrogênio, porque é o que tem a menor quantidade de elétrons, né? É mais fácil a gente começar sempre pelo hidrogênio quando ele aparecer. A gente não pode esquecer que o hidrogênio tem 1 elétron e precisa só de mais um para completar 2 e ficar estável. Lembrando que o hidrogênio e o hélio precisam ter apenas 2 elétrons para ficar estabilizados, tá bom? Então, ó, o hidrogênio já garantiu o seu, ok? Agora, olha para o oxigênio. Ele tem 6 elétrons mais um que pegou emprestado, 7. Está satisfeito? Não. Então, ele vai fazer o quê? Uma outra ligação, sendo que agora é com o nitrogênio. Hidrogênio está satisfeito? Tá ok, tá feliz, tá. Esse primeiro oxigênio tá feliz? 6, 7, 8. Sim, esse oxigênio tá feliz também, ok? Para terminar, a gente vai para o lado de cada molécula. O nitrogênio, tá aqui, ó, faz parte da família 5A. Então, ele tem 5 elétrons na última camada. Quanto falta para chegar a 8? 3. 1 ele já conseguiu aqui. Então, ele tem 5 mais 1, 6. Vai fazer uma ligação aqui, ó. Conseguiu mais 1, fez 7. Conseguiu mais 1, fez 8. Então, aqui, ó, vou botar uma carinha bem feliz para esse nitrogênio. Nitrogênio está satisfeito? Sim. Então, ó, satisfeito. Esse aqui também. Esse aqui também. Vamos ver o oxigênio aqui do lado? Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que significa isso? Que o oxigênio da extremidade também está
alegre, ficou feliz, ficou com 8, tá certo? Agora, essa molécula não é HNO2, é HNO3. Significa que esse oxigênio aqui também precisa fazer parte dessa brincadeira, tá? Só que todos os outros elementos já estão estabilizados. Então, o que vai acontecer? O nitrogênio, tá aqui, ó, vai emprestar 2 elétrons, vai emprestar 2 elétrons para esse oxigênio. Então, agora sim, o oxigênio de baixo tem 2, 4, 6, 7, 8. Agora ele também ficou feliz. Ok, turma? Lembrando, essa felicidade, na verdade, é completar a camada de valência, né? É a regrinha do octeto, tá bom? Espero que tenha sido bem claro, espero que vocês tenham entendido. Então, agora nós vamos fazer alguns exercícios, ok?